será o abastecimento humano. Depois só que vai ser a produção agrícola e, por último, vai ser a indústria. Eles falaram isso. Tem umas cenas aqui que parecem de filme também. Olha isso. O que vocês acham que isso aqui é? Isso é uma parede de areia, gente. Isso é uma parede de areia. Vocês vão ver uma filmagem que aconteceu no Texas. Olha isso. Sydney. Olha o Opera House aqui por trás, né? Quase que a gente não consegue perceber. Oi? Não, vamos assim dizer, isso até acontece, mas acontece em uma escala muito menor e não naquela intensidade toda. O que está acontecendo agora é exatamente isso, é a intensidade. Vocês vão ver uma cena que é de assustar, se não me engano é em Phoenix. Prestem um vídeo. Olha a areia chegando ali. A câmera de trânsito, né, ficou filmando. É impressionante. São coisas que, a princípio, aconteciam de uma forma natural, menor. Só que agora as coisas todas estão intensificadas. É isso que, na verdade, diz que é, olha, uma mudança climática, uma alteração climática. A outra coisa que também começa... A Califórnia também é um estado, tipicamente, que todo mundo sabe que passa por problemas de seca. Inclusive, a seca provoca muitas queimadas, né? A gente acompanha isso há anos. Só que as coisas ficaram intensificadas também. Vocês vão ver também... inclusive, na questão das próprias temperaturas. Olha esse lago... Tá? Esse lago, tá? Que é lago tanto de energia hidráulica quanto de abastecimento. Isso em 2011, em 2014. Tá? Ou seja, vamos fazer um passeio no lago. Tá? Esse lago... Então, em Ouro está 32% da sua capacidade normal. Agora, os problemas das queimadas, que estão extremamente intensificadas na época, né, normalmente, no verão, ou seja, no meio do ano, junho, julho. Olha a comparação que eles fazem da temperatura e queimadas. Ou seja, é muita coincidência, né? Parece que é um retrato bonitinho. Algumas fotos assim, Brasília. Lógico, todo mundo sabe que Brasília é normal, é corriqueiro, inclusive faz parte do ecossistema de Brasília. Por exemplo, o próprio Cerrado ele já tem adaptações próprias, né? O suber, a casca das árvores são espessas, elas inclusive crescem para dentro do solo e continuam vivas, elas já estão bem adaptadas para o fogo. Mas as consequências do fogo em Brasília, no último ano, inclusive, foram enormes, porque o fogo se alastrou para próximo das cidades. Então, a intensidade foi muito maior. Chile, né, teve aquele incêndio absurdo, em 2014. A Austrália, que é típico, né? Apesar daquelas inundações todas que nós vimos. Isso aqui mostra, é interessante, que isso aqui mostra uma concentração de monóxido de carbono, tá? Sobre o oeste da Rússia.
E é uma área que realmente acontece muito plantio, tem muita produção de alimentos ali. Só um dado aqui, que isso não está na palestra, não interessante. Existe um site na internet chamado, se eu não me engano, é 350.org, tá? www.350.org. Se eu não me engano, acho que é isso. 350, teoricamente, seria o limite aceitável de concentração de gás carbônico, né? Partes por milhão. E ele fica monitorando a concentração de gás carbônico. Se eu não me engano, hoje eu dei uma olhada, por curiosidade, estava vindo para cá, sabe, 389. O ideal era a gente manter uma concentração de gás carbônico de 350. Tá? 4 meses depois dessa grande concentração de monóxido devido a queimadas, etc. e tal, e outras coisas mais, tá? Você teria uma queda na produção de alimentos e, logicamente, o que aconteceu? Alimento subiu. E aí começa uma disruptura em todo o processo, a cadeia econômica. E isso acontece em todos os outros países e assim por diante. Esse é um dos problemas que muitos estrategistas falam, que os efeitos climáticos estão provocando conflitos, tá, no mundo. Vamos passar agora para uma parte que é exatamente sistemas globais vulneráveis ao clima. Vamos falar rapidamente. Nós temos esses sistemas, ou seja, o fornecimento de alimentos, que são as coisas que um país deveria estar preocupado. E infraestrutura. Aí nós temos um show para engenheiros, ou seja, de destruição na parte de infraestrutura, com relação à questão das mudanças climáticas. Fornecimento de alimentos. Aqui, esse gráfico é um gráfico interessante, que ele mostra, tá, excedente e déficit. Né? O que está abaixo da linha do meio ali é o déficit de alimentos. Então, a América do Norte está bem, América do Sul, Austrália, está. Olha o que está acontecendo com outros lugares. Isso, de 65 a 2010. Tá? Agora, exatamente as perdas agrícolas com relação à questão do aquecimento. Então, David Lober, né, da Universidade de Stanford, que é uma referência nessa área, né, de produção de alimento, ele mesmo diz que, ou seja, se continuar essa questão do aquecimento global, nós vamos ter uma perda muito grande nos alimentos que são básicos da população: trigo, milho e soja. Esses alimentos, eles são afetados pelo aumento da temperatura e pelo aumento da concentração de gás carbônico. Tá? Então, é um problema estratégico nacional, tá? De segurança nacional. E aqui mostra alguns, né, problemas na plantação. Isso é interessante. Pesquisa, né? Para cada dia, durante a estação em que a temperatura fica acima de 29 graus, a colheita de milho diminui 0,7%. Então, ou seja, por que hoje em dia eles, né, principalmente os americanos, lógico, eles são muito mais preocupados com isso e têm muito mais dados, eles estão preocupados com a questão do aquecimento global? Porque isso afeta diretamente a eles, lógico, mas não só a eles, mas ao mundo todo. Nós estamos sofrendo consequências disso. Eu acabei de falar aqui do estado do Rio de Janeiro, com a perda de produção de 17%, pela questão da falta d'água. Tá? Então, ou seja, é uma preocupação, só que eles têm uma capacidade de reação, né, e de mudança rápida. Eles têm um mecanismo político mais rápido do que o nosso. No final do século, né, as colheitas de milho nos Estados Unidos podem cair em 1/3. Devido ao efeito do calor. Você lembra aquele filme Interestelar, não foi? Vocês viram? A única plantação que existia, e mesmo assim com o maior sufoco, né,
E aquele filme foi bastante interessante, porque ele mostrava exatamente o mundo teoricamente alterado, a altas temperaturas, seca, direto. O aumento na verdade, de 1 grau Celsius, né, em temperatura projetada, para diminuir as colheitas de trigo em aproximadamente 21%. Ou seja, se a gente está trabalhando para que as temperaturas não subam dos padrões pré-industriais em 2 graus Celsius, né, isso, temperatura global, isso é catastrófico. Isso é catastrófico em termos de produção. Uma vez que a população mundial cresce, né, nós vamos chegar em 2050, previsão de 9 bilhões, ou seja, é preocupante. Outra questão, como eu falei, o trigo, né, já é de conhecimento científico que o aumento, né, da concentração de gás carbônico reduz a quantidade de nutrientes. Então, ou seja, ele não alimenta mais da forma que ele deveria alimentar. É extremamente prejudicial. E outros, né, o trigo e o arroz também. Alimentos que são fundamentais para a população. A questão da praga. Isso é de conhecimento, ou seja, o aumento da temperatura aumenta a reprodução e a disseminação de pragas. Os pulgões, tá? Pulgões e besouros, que têm atacado isso muito fortemente, são atraídos e cultivados em condições elevadas de gás carbônico. Eles são atraídos, né? Então, é uma questão que a gente tem olhar para todos os lados. E é uma questão de segurança nacional, é isso que está se tentando colocar. E parece que ainda não se abriu muito os olhos para essas questões. Vamos continuar aqui. Condições de seca, tá? Previsão de 2030 a 2039, se continuar assim. De 60 a 69, são modelos matemáticos. De 90 a 99. Ou seja, é cruel, né? E, lógico, lembrando que essa área aqui, praticamente não se tem muita coisa, né? Essa é a previsão aqui que ele, né, destacou para o Brasil, né, 2090 a 2099, se continuar assim. Posso? Mais uma. Não é essa não, né? Isso, Rio Loire, na França. Ancenis, França. Identificou? Bem, vamos passar para a água. Questão da água, né? Bem, como é que a gente faz o uso da água, né? 11% da água, uso doméstico, isso é uma média global, cálculo global, tá? 19% industrial e o restante agricultura. Olha a importância da água na questão da vida, no caso humano, né? Ou seja, na nossa alimentação. Bem, conforme a temperatura aumenta, o uso da água também cresce. É óbvio, né? A gente sente isso, a gente está, né? A temperatura aumenta, que você quer viver debaixo do chuveiro. Se banhando. Isso vai acontecer não só com as pessoas, vai acontecer com tudo. Ou seja, você precisa de mais água. Então, a questão do aumento da temperatura é uma questão, e o aumento da temperatura provocada pelas ações, né, humanas. Essa é a questão. Tem que ser, um alerta. Essa é uma outra animação e gráfico importante, tá? Esgotamento dos aquíferos nos países. Ou seja, você praticamente, hoje em dia, não tem
mais no sul, leste dos Estados Unidos. Tá? Em alguns lugares na Flórida ainda tem aquíferos. Não, isso aí é exatamente esgotamento dos aquíferos. O Guarani não está esgotado. Tá? Ele está falando só dos aquíferos esgotados, aqueles que já não tem mais. E lógico, falando de regiões que realmente não tem água alguma, né? Que depende extremamente de água, de processos de salinização, etc. e tal. E são áreas que têm extremamente riqueza em petróleo. Como conviver com essa dualidade, né? Você cheio de petróleo e a água é um bem tão raro. Isso é uma foto aí ilustrativa, coitado, até o próprio camelo aí passando sufoco, sendo matado a sua sede. Saúde. Bem, a mudança climática está desorganizando, isso já é sabido, né? Nós vamos ver, inclusive, o caso mais recente, mais próximo aqui da gente, é a chikungunya, febre chikungunya. É uma febre que ou seja, o vírus, né, caminhou para cá justamente devido à questão da mudança climática. Tá? Estudos mostram isso. E tem uma informação que eu acho interessante para caramba. Vocês certamente vão saber, até porque eu vou falar aqui exatamente agora. Qual o animal que mais mata o ser humano? Aí tem uma série de animais numa lista. Tem uma gravura que tem, inclusive, é da fundação do Bill Gates, que é muito interessante. Aí tem leão, hipopótamo, tubarão. Coitadinho, o tubarão, o famoso tubarão, é o mais inocente de todos eles, é o que menos mata ser humano. E o que mais mata é o mosquito. São milhões. A escalinha do mosquito, ou seja, milhões. Então, é só para a gente ter esse sinal. Tá? E o coitado do tubarão, né? O pobre tubarão é um vilão. Aí mostrando exatamente as principais doenças que emergiram, né, devido a doenças tropicais, ou seja, se são tropicais, elas aumentam maior ainda a sua capacidade de disseminação com o aumento da temperatura. Né? Então, ebola, tá? Arenavírus, a síndrome do andavírus e todos os outros. Né? Tem vários, aí, Escherichia coli, etc. e tal. Mas são todas elas associadas à questão do aumento da temperatura. Tá? Malária.